Ele estava sentado no banco dos réus enquanto as irmãs de um homem morto descreviam o que a perda dele havia feito com cada uma delas. Uma falou do pai de 85 anos que perdeu o único filho. Outra falou de ter esperado o irmão aparecer para o almoço enquanto a mãe morria de câncer no cômodo ao lado. Outra falou dos 2 velórios que precisou planejar na mesma semana. E enquanto elas falavam com a voz firme de quem passou quase 3 anos aprendendo a carregar um peso que não tem nome, Desmond Burks sorria. Não um sorriso nervoso. Não o sorriso de quem está tentando parecer calmo. Era um sorriso de escárnio. Ele revirava os olhos. Fazia caretas para as câmeras. Num momento, foi visto Muggin aquela expressão exagerada de quem está performando para uma plateia que só ele conseguia enxergar. Como se o sofrimento das pessoas do outro lado do corredor fosse um inconveniente irrelevante numa história que, na visão dele, ainda girava em torno dele. E então chegou o momento em que o juiz deu a Desmond Burks a oportunidade de se dirigir às famílias, de reconhecer, de dizer alguma coisa que fizesse sentido diante do que havia feito. E o que ele disse foi isso. Meu nome é Desmond Burks. Gosto de dizer que não sou um assassino. Não sou um matador. Sou uma pessoa normal como qualquer um nesta sala. Não sou gay, como o promotor quer que eu seja. Não sou membro de gangue. Adoro esportes. Sou uma pessoa sociável. Não tive a intenção de matar o cara por causa da discussão no trânsito. Foi um tapa, não um beijo. Desculpe pelo que aconteceu, mas não posso voltar a falar sobre o médico. Só porque aceitei o acordo, não significa que eu fiz isso. Estou cansado de ser chamado de um assassino gay ou uma pessoa gay, membro de gangue na mesma frase. Isso não combina. O juiz Paul Kusk ouviu, esperou, e então disse com a precisão de quem havia ouvido o suficiente. Francamente, o senhor é um assassino, é um matador. Jurou isso sob juramento, e essa é a sua sentença. Burks foi levado, mas antes de sair completamente do tribunal, conseguiu dar uma última alfinetada, jogada para o corredor como se fosse a frase final de alguém que ainda acredita que controla a narrativa. Se eu fosse branco e o Dr. Hoover fosse negro, ninguém ligaria. Essa frase saiu da boca de um homem que havia acabado de ser sentenciado a no mínimo 35 anos de prisão. De um homem que havia sorrido enquanto as irmãs da vítima choravam. De um homem que havia aceitado ser culpado por 2 homicídios e ainda assim insistia, naquele corredor, que era vítima do sistema. Mas antes de chegar a esse corredor, antes do sorriso, antes das caretas, antes da frase que parou o tribunal, preciso te contar quem era a pessoa que Desmond Burks deixou para trás. Porque essa história não começa com ele. Ela começa com Devon. Me conta nos comentários. Qual é o seu nome e de qual cidade você está assistindo? Sempre fico curioso para saber de onde vem essa galera. Agora vamos ao começo de tudo. O Dr. Devon Hoover tinha 53 anos. Era neurocirurgião, uma das especialidades mais exigentes da medicina, aquela que opera onde outros não ousam, que trabalha com a matéria mais delicada do corpo humano, com a precisão que só uma vida inteira de dedicação consegue construir. Praticava em Detroit, Michigan, numa cidade que passou décadas sendo conhecida pelo que havia perdido e que nos últimos anos vinha sendo conhecida pelo que estava reconstruindo. Devon havia construído junto com Detroit. Seus pacientes falavam dele de um jeito que não é comum quando se fala de médicos. Não era só competência, era presença. Era o tipo de médico que olhava para a pessoa, não para o prontuário. Brian Potter, um ex-paciente, descreveu assim. Devon havia operado sua esposa em 2021, tirado ela da cadeira de rodas com uma cirurgia na coluna. Meses depois, havia feito o mesmo por Brian. Quando ele falou sobre isso na imprensa, a voz tremeu. Ele era mais do que um médico, era um amigo. Mudou minha vida e a da minha esposa. E então pausou. Alguém tirou a vida de uma pessoa que mudava vidas. Devon morava sozinho numa mansão de quase 1.300 metros quadrados no distrito Boston-Edison, um dos bairros históricos de Detroit, cheio de casarões do início do século XX, que a maioria das pessoas deixou deteriorar e que Devon havia escolhido restaurar, não apenas para si. Ele havia transformado aquela casa num espaço de comunidade, abria as portas para eventos, para arrecadações, para amigos, vizinhos, colegas. A casa não era um troféu,
Era uma extensão da forma como ele encarava a vida, com generosidade, com a convicção de que o que você tem deve circular. Os vizinhos o descreviam como alguém que transformou um imóvel deteriorado numa obra de arte habitável, preenchida com arte clássica, móveis garimpados com cuidado, detalhes que revelavam o tipo de atenção que ele dedicava a tudo que tocava. Um jornalista que visitou a mansão depois da morte de Devon descreveu a sensação como entrar num museu, mas num museu que também era um lar. Devon tinha 6 irmãs, 3 mais velhas, 3 mais novas, ele era o do meio, o único homem. E segundo cada uma delas, era o centro de gravidade daquela família de uma forma que não tinha a ver com posição ou hierarquia. Tinha a ver com presença, com o tipo de pessoa que liga para saber como você está, que aparece quando as coisas ficam difíceis, que faz todo mundo ao redor sentir que as coisas estão mais no lugar do que realmente estão. Devon tinha um buraco do tamanho dele no meio da nossa família, disse uma das irmãs, Lori, no tribunal. E nossos corações estão para sempre mudados por essa perda. No domingo de 23 de abril de 2023, Devon havia prometido aparecer para o almoço em família. A mãe estava morrendo de câncer em Indiana. As irmãs estavam reunidas ao redor dela. E Devon, que havia visitado a mãe quase todos os domingos dos últimos meses, que havia sido o filho que sempre aparecia, que havia sido a força da família enquanto a doença avançava, não chegou. Elas ligaram, mandaram mensagem, tentaram pelo serviço de plantão do hospital, nada. E então aquele nó começou a se formar no estômago, o tipo que você tenta ignorar porque não quer ser a pessoa que pensa o pior antes de saber. A irmã Bethany descreveu esse momento no tribunal com a clareza dolorosa de quem revisitou aquelas horas centenas de vezes, ficou olhando para a entrada da casa, esperando o carro de Devon aparecer, convencendo a si mesma de que ele apareceria, que haveria uma explicação simples, que eles iriam rir de quanto se preocuparam. O carro não apareceu. E no final da tarde ligaram para a polícia. Os policiais de Detroit chegaram à mansão do Dr. Devon Hoover na noite de 22 de abril, um dia antes da ligação da família, depois de receberem uma reclamação de estacionamento. Um Range Rover branco estava bloqueando uma entrada de garagem numa rua a alguns quilômetros da mansão. Os agentes foram verificar. Quando se aproximaram, notaram algo que não era possível ignorar. Havia sangue no interior do veículo. O carro foi apreendido como evidência. O Range Rover era registrado no nome do Dr. Devon Hoover. Os policiais foram até a mansão na mesma noite. O portão da entrada dos fundos estava aberto. Bateram na porta da frente, na porta dos fundos. Nenhuma resposta. Sem elementos suficientes para entrar, foram embora. Na manhã seguinte, quando a ligação da família chegou solicitando a verificação de bem-estar, os policiais voltaram. O portão continuava aberto. Havia sangue na parte externa da porta dos fundos. A decisão foi forçar a entrada. O que os investigadores encontraram no terceiro andar da mansão, num espaço de sótão, num corredor de acesso, não era algo que qualquer treinamento prepara completamente. Devon Hoover estava de bruços, vestindo apenas uma meia no pé direito, envolto numa carpete ensopada de sangue. A autópsia determinaria 2 tiros na cabeça. O primeiro disparado à distância, atrás da orelha direita. O segundo, um tiro de contato à arma encostada na nuca na parte posterior esquerda do crânio. O legista concluiu que os 2 disparos haviam ocorrido em sequência rápida, com intervalo de segundos, e que o corpo havia sido arrastado até aquele espaço depois da morte. Alguém havia atirado 2 vezes na cabeça de Devon Hoover, enrolado o corpo numa carpete, arrastado pelo apartamento e escondido no sótão. E depois havia saído pela porta, levando o celular de Devon, a carteira, os cartões de crédito, as chaves do Range Rover e 2 relógios Cartier, um comprado anos antes por $66 mil, outro adquirido no dia anterior à morte, avaliado em $7.500. 8 minutos após o assassinato, segundo os promotores, transações financeiras fraudulentas começaram a ser feitas nas contas bancárias de Devon Hoover. A investigação durou mais de 1 ano. Não por falta de suspeitos, mas porque a promotora de Wayne County, Kim Worthy, havia aprendido ao longo da carreira que saber quem fez é diferente de provar quem fez. E ela queria provar. Nos meses que se seguiram à morte de Devon, a família e os amigos ficaram numa espécie de limbo doloroso. A polícia dizia que trabalhava no caso, que tinha confiança,
que haveria um anúncio em breve. Em agosto de 2023, um porta-voz do departamento disse publicamente que haveria um anúncio antes da neve chegar ao chão em Detroit. O inverno chegou. A neve cobriu as ruas. O anúncio não veio. A melhor amiga de Devon, Carol, disse à imprensa o que a família inteira sentia, mas tentava não dizer em voz alta. É uma pedra enorme na minha cabeça. Se a polícia não tem nada, que diga logo. Não consigo aceitar que tenham dado informações erradas. Se sabem quem foi, mas não conseguem montar o caso para uma condenação, digam isso. De qualquer forma, digam algo. O silêncio não era incompetência, era estratégia. A investigação envolvia dezenas de policiais, agentes federais, estaduais e locais trabalhando em conjunto. 34 mandados de busca executados. 40 celulares analisados, mais de 2 terabytes de dados. 87 testemunhas civis identificadas e ouvidas, 24 câmeras de segurança em locais diferentes rastreadas, centenas de horas de vídeo revisadas. Tudo isso conduzido com o cuidado de quem sabe que, se o suspeito perceber o quão perto estão, as provas podem desaparecer mais rápido do que a arma que já havia sido jogada num rio. O que os investigadores foram encontrando, peça por peça, foi a tapeçaria de uma vida dupla. Não a de Devon, mas a relação que ele havia construído nas sombras, longe das salas de cirurgia, longe das reuniões de família, longe da mansão aberta para os vizinhos. Os registros telefônicos revelaram algo que os investigadores não esperavam na magnitude encontrada. 3.925 comunicações entre o celular de Devon Hoover e o número de um homem chamado Desmond Burks entre novembro de 2022 e o dia da morte de Devon, em abril de 2023. Quase 4.000 contatos em 5 meses. Mensagens, fotos, vídeos, uma parte delas de natureza sexual. Em algumas, Desmond Burks cobrava de Devon por serviços sexuais. Em outras, os dois discutiam sobre terceiros que Devon havia convidado para a mansão. As mensagens estabeleciam uma relação íntima e estabeleciam algo mais. Que Desmond Burks havia pedido a Devon para morar com ele na mansão e que Devon havia dito não. Dados de geolocalização do celular de Devon mostraram que, no dia 22 de abril de 2023, o aparelho havia saído da mansão na direção do endereço de Desmond Burks, havia retornado brevemente, e depois havia se movido novamente na direção de Burks, antes de nunca mais voltar para a mansão de West Boston Boulevard. Câmeras de segurança do Project Greenlight, o sistema de monitoramento urbano de Detroit, capturaram Desmond Burks estacionando o Range Rover branco de Devon na rua onde o carro foi encontrado abandonado. As câmeras mostraram Burks descendo do carro. Ele mancava resultado de um tiro que havia levado no quadril anos antes. Estava carregando uma mochila e seguiu a pé. A impressão digital de Burks foi encontrada dentro do Range Rover. Na casa de Burks, investigadores recuperaram um dos relógios Cartier de Devon, o de $66 mil. Em outro endereço associado a Burks, encontraram o segundo Cartier comprado no dia antes da morte. No dia seguinte ao assassinato, Burks havia ido ao Fairlane Mall. Estava comprando joias. Testemunhas que conviviam com ele naquela época descreveram que ele tinha subitamente muito dinheiro, que estava mostrando relógios caros, que havia dito ter dinheiro suficiente para comprar uma casa, que antes do crime era conhecido por não ter renda estável, vivia em parte do dinheiro de outros. Um amante de Burks testemunhou ter visto, na mochila que ele carregava naquele período, óculos cirúrgicos com o nome de Devon Hoover gravado e uma pistola calibre 9mm. O mesmo amante testemunhou que havia ajudado Burks a se livrar dos itens. Os óculos foram desmontados e jogados em diferentes lixeiras. A bolsa foi queimada numa churrasqueira, junto com roupas que estavam dentro. E a arma foi levada até um parque e jogada no rio. A arma nunca foi recuperada. Desmond Burks tinha 33 anos quando foi preso, em agosto de 2024, mais de um ano após a morte de Devon Hoover. Tinha ficha criminal. Convivia com outros homens por meio de aplicativos de encontros, cobrando por serviços sexuais ou vivendo às custas de quem aceitava. Era, segundo testemunhas que o conheciam e que depuseram durante o processo, alguém que reclamava constantemente de não ter dinheiro, que vendia comprimidos, que buscava nos outros o que não conseguia construir por conta própria. Testemunhas descreveram um padrão.
Ele recebia dinheiro via aplicativos de pagamento de pessoas que nem sabiam que estavam sendo usadas como intermediárias, numa espécie de esquema rudimentar de lavagem de pequenas quantias. Mas havia também entre ele e Devon Hoover algo mais do que transação. Havia 4.000 mensagens em 5 meses. Havia fotos e vídeos trocados. Havia o pedido de Desmond para se mudar para a mansão. E havia o não de Devon dito de uma forma ou de outra, numa relação que Devon claramente havia escolhido manter compartimentada, longe do consultório, longe das irmãs em Indiana, longe da versão de si mesmo que o mundo conhecia. Esse tipo de compartimentalização é mais comum do que parece entre profissionais de altíssima performance. A pressão de ser o neurocirurgião, o filho exemplar, o irmão presente, o vizinho generoso e, ao mesmo tempo, a necessidade de existir num espaço onde nada disso é cobrado. O problema é que quando as duas partes colidem, o resultado costuma ser devastador, e nesse caso, o ponto de colisão foi um não: o ciúme e o dinheiro. A promotora descreveria esses dois elementos como os motores do crime. Burks queria mais presença, mais reconhecimento, mais dinheiro, e Devon havia estabelecido um limite que Burks não aceitou. Enquanto aguardava julgamento pelo assassinato de Devon, Burks cometeu um segundo homicídio. Em outubro de 2023, um homem de 68 anos chamado Rida Salah estava dirigindo por uma intersecção de Detroit quando seu carro tocou levemente o veículo de Desmond Burks. Os dois desceram dos carros. Houve uma discussão verbal e Burks acertou Salah com um soco que o derrubou no asfalto antes de fugir. Salah foi levado ao hospital com trauma craniano severo. Morreu semanas depois. Rida Salah tinha 68 anos. Trabalhava todos os dias não porque precisava financeiramente, mas porque prover a família era quem ele era o que definia seus dias. Era cuidador da esposa acamada e em diálise. Pai de 6 filhos, avô de mais de 12. Aquela noite havia começado com uma ligação rotineira para a esposa. Estou saindo do trabalho, estou a caminho. Ele nunca chegou. A defesa de Burks argumentou, ao longo das audiências, que as evidências no caso de Devon Hoover eram circunstanciais, sem testemunha ocular, sem arma encontrada, sem uma confissão. O juiz ouviu e determinou que o caso seguisse para julgamento, porque casos circunstanciais vão a julgamento quando as peças são suficientes. E as peças eram suficientes. A seleção de jurados começou em janeiro de 2025. 2 dias de processo, questionários, avaliações, o aparato inteiro de um julgamento que estava estimado em 6 semanas. E então, na manhã do 3º dia depois de quase 3 anos desde a morte de Devon Hoover, Desmond Burks aceitou um acordo. A acusação de homicídio em 1º grau foi reduzida para 2º grau. Ele se declarou culpado pelo assassinato de Devon e pelo homicídio de Rida Salah. E foi marcada a data da sentença, a data em que Burks teria seu último palco e escolheria usá-lo, da única forma que conhecia. A audiência de sentença aconteceu num tribunal de Detroit, e foi lá que o caso de Desmond Burks revelou sua última e mais perturbadora camada. As 5 irmãs de Devon Hoover vieram. Uma a uma, subiram ao pódio. Uma a uma, olharam para o juiz, não para Burks, porque algumas delas não conseguiram e disseram o que precisavam dizer. Laia, a primeira a falar, descreveu 2023 como o ano mais difícil que a família havia antecipado à mãe com câncer terminal, os meses contados. Eu esperava que naquele tempo de despedida, Devon estaria ao lado de cada uma das minhas 5 irmãs. Isso não aconteceu. Devon morreu 4 dias antes da mãe. A família precisou planejar 2 velórios ao mesmo tempo, de cidades diferentes, com o peso da perda de 2 membros da família simultaneamente. O peso da morte de Devon parecia sufocar qualquer sentimento normal de luto que poderíamos ter pela nossa mãe amorosa e atenciosa. Isso trouxe sentimentos de culpa. Ainda traz. Bethany descreveu aquele domingo o almoço que não aconteceu, as ligações sem resposta, o nó no estômago que foi crescendo ao longo da tarde. Continuei afastando os piores pensamentos, incapaz de pensar em qualquer coisa além de que, a qualquer momento, o carro de Devon ia aparecer na entrada e ele ia explicar tudo. E nós íamos rir do quanto ficamos preocupadas. Então a ligação chegou. Eles haviam encontrado o carro, havia sangue dentro,
Foi o começo da devastação absoluta do meu coração e da minha alma. Linda, mais direta, se virou para Burks, ou tentou, porque o juiz pediu que os comentários fossem dirigidos ao tribunal. Mas o recado chegou. Uma das coisas mais difíceis é que você age como se as vidas deles não importassem, como se fossem descartáveis. Se você pudesse apenas reconhecer a imensidão dessa perda para nós e para a família Salah, isso significaria muito. Eu não odeio você. Estou escolhendo continuar te perdoando. Mas peço que em algum momento você reconheça o tamanho do que perdemos. Lori foi a que colocou em palavras o que as outras haviam circulado ao redor. Há agora um buraco do tamanho de Devon no meio da nossa família. Devon realizou muito em 53 anos e teria feito muito mais. Ele queria levar cada uma das irmãs e seus maridos numa viagem à Europa. Estava planejando um jardim inglês no quintal. Estava aprendendo francês. Era um neurocirurgião excepcional no auge da carreira. E havia a família Salah. Angie, enteada de Rida Salah, descreveu o homem de 68 anos que ainda trabalhava todos os dias não porque precisava, mas porque prover a família era quem ele era, que era cuidador da esposa acamada e em diálise, que havia ligado para ela naquela noite dizendo que estava a caminho de casa, que nunca chegou. Irmão merecia voltar para casa naquela noite. Merecia envelhecer com a esposa, merecia ver os netos crescerem. Em vez disso, somos deixados com um luto que nunca vai embora completamente. Durante cada um desses depoimentos, cada palavra, cada pausa, cada momento em que uma das irmãs precisava respirar fundo antes de continuar, Desmond Burks sorria, revirava os olhos, fazia caretas. Em nenhum momento demonstrou que o que estava ouvindo era sobre uma pessoa real, uma família real, uma perda real. A advogada de defesa pediu desculpas às famílias em nome do cliente. Disse que lamentava as circunstâncias que haviam levado Burks até ali. Então deu a palavra a ele. E Desmond Burks disse que não era assassino, que não era matador, que era uma pessoa comum como todo mundo naquela sala, que não era gay como o promotor queria que as pessoas acreditassem, que só porque havia aceitado o acordo não significava que havia feito o que foi dito, que estava cansado de ser chamado de assassino gay e membro de gangue na mesma frase, que isso não fazia sentido, que era impossível. Uma das irmãs de Devon, Linda, havia pedido a ele minutos antes que reconhecesse a imensidão do que havia feito, que dissesse algo, qualquer coisa que reconhecesse que havia 2 homens mortos e 2 famílias destruídas por sua causa. Ele não disse nada disso, disse o oposto. O juiz Paul Kusk esperou. Então falou, com o tom de quem não precisa elevar a voz para ser a pessoa mais definitiva na sala. Francamente, o senhor é um assassino, é um matador. O senhor jurou isso sob juramento, e essa é a sua sentença. A sentença foi lida em seguida. Pelo assassinato de Devon Hoover, 35 a 60 anos de reclusão no sistema penitenciário de Michigan. Pelo homicídio de Rida Salah, 10 a 15 anos, a serem cumpridos simultaneamente. Pela posse de arma de fogo como réu primário reincidente, mais 5 anos, a serem cumpridos de forma consecutiva, o que significa que os 5 anos de arma começam depois que os 35 do homicídio terminarem. O mínimo para a elegibilidade à liberdade condicional, 40 anos. Desmond Burks tinha 35 anos na data da sentença. Quando foi levado pelos oficiais, conseguiu uma última fala para o corredor do tribunal. Se eu fosse branco e o Dr. Hoover fosse negro, ninguém ligaria. Era a frase de alguém que havia passado meses performando inocência, anos construindo uma narrativa de perseguição, e que mesmo saindo daquele corredor para décadas de prisão, ainda acreditava ou fingia acreditar que a história era sobre ele. Não era. A história era sobre Devon Hoover, sobre as mãos que operaram colinas no cérebro de pessoas em dor e as devolveram para as próprias vidas, sobre o homem que restaurou uma mansão e a abriu para os vizinhos, sobre o irmão que aparecia todos os domingos enquanto a mãe morria, sobre as 5 irmãs que precisaram sentar num tribunal e encontrar palavras para algo que não tem palavras. E era sobre Rida Salah, 68 anos, que ainda trabalhava todo dia porque prover a família era quem ele era, que havia ligado para a esposa dizendo que estava a caminho de casa, que morreu porque um homem achou que ser atingido levemente por um carro era razão suficiente para destruir outra vida. Há uma coisa que Linda, a irmã de Devon, disse no tribunal que ficou depois de tudo o mais.
Ela havia observado, de onde estava sentada, as lágrimas da mãe de Desmond Burke durante uma das audiências anteriores, e disse: "Algo mudou no meu coração. Estamos no meio de uma história muito quebrada, e eu reconheço que não sei o que aconteceu na sua vida antes desse momento. Não sei quais as perdas que você sofreu. Não sei o tamanho das coisas que a vida te deu ou te tirou antes de você chegar aqui." Era uma generosidade que Burke não havia demonstrado para ninguém naquele tribunal. Era o oposto exato da expressão com que ele havia ouvido os depoimentos das irmãs. E era, ironicamente, a coisa mais humana dita naquele tribunal no dia da sentença, vinda não do lado que havia cometido o crime, mas do lado que havia sofrido as consequências dele. O sorriso de Desmond Burke durante os depoimentos das irmãs não era confiança. Era a única linguagem que ele conhecia para ocupar um espaço onde não tinha mais nenhum controle. Desde o primeiro dia de julgamento, desde as audiências preliminares, desde o momento em que as câmeras começaram a registrá-lo no banco dos réus, Burke havia construído uma performance. A performance de quem não se deixa abalar, de quem está acima de tudo aquilo, de quem vai sair por aquela porta da forma que entrou. Mas há uma diferença entre não se abalar e não conseguir se abalar. E Desmond Burke era a segunda coisa um homem que havia aprendido, em algum momento da vida, que mostrar vulnerabilidade era perigoso e que havia transformado a ausência de vulnerabilidade numa identidade inteira. O sorriso era o escudo, as caretas eram o escudo, a frase no corredor era o escudo. Todos os escudos terminaram em 35 anos mínimos. O juiz Paul Kusk encerrou a sessão depois da sentença com uma frase que não precisava de ornamento. "Francamente, o senhor é um assassino, é um matador", jurou isso sob juramento. E essa é a sua sentença. Não havia nada a acrescentar depois disso. E o tribunal soube disso porque depois que o juiz falou, o silêncio que desceu sobre a sala tinha um peso diferente do silêncio de espera. Era o silêncio de algo que havia terminado. Elas chegaram, em forma de 40 anos mínimos, em forma de um juiz que encerrou a sessão com uma frase que não precisava de ornamento para ser definitiva, em forma de 5 irmãs que foram ao tribunal não para assistir a um espetáculo, mas para garantir que o nome de Devon Hoover não fosse apagado pela narrativa de quem o matou. Não foi apagado. Se essa história te tocou, deixa o like, ajuda muito o canal a continuar trazendo casos como esse toda semana. E me conta nos comentários o que você achou da frase final de Burke ao sair do tribunal. Vitimismo, provocação ou os dois? Quero muito ler o que você pensa.